O Supremo Tribunal Federal entra em recesso nesta quinta-feira. De volta a Brasília, no Jornal da Manhã, Antônio Maldonado. A decisão sobre se o senador Flávio Bolsonaro tem direito ao foro privilegiado na investigação sobre as chamadas rachadinhas deve sair apenas em agosto. Isso porque o Supremo Tribunal Federal entra em recesso nesta quinta-feira e, com isso, decisões que dependem do colegiado deverão ficar em suspenso até a retomada dos trabalhos. É o caso, justamente, do processo que envolve o filho mais velho do presidente da República. O ministro Gilmar Mendes, sorteado relator do recurso apresentado pelo Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que garantiu a prerrogativa ao senador, não quer decidir sozinho sobre o assunto. Ele enviou o caso para a segunda turma da Suprema Corte, que só deve voltar a se reunir daqui a um mês. Os advogados de Flávio, inclusive, querem que a questão seja decidida pelo plenário, o que pode atrasar ainda mais uma eventual decisão sobre de quem é a competência em relação à investigação. De qualquer forma, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, estará de plantão durante as férias dos colegas. Caberá a ele decidir sobre casos urgentes que cheguem ao tribunal, o que inclui alguma novidade relevante sobre a situação do senador. Toffoli também poderá ser instado a decidir sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro naquele inquérito que apura uma suposta interferência dele na Polícia Federal. Na semana passada, a PF pediu para ouvir Bolsonaro nos próximos dias, mas a Procuradoria-Geral da República ainda precisa se manifestar sobre se o presidente precisa falar pessoalmente ou se pode se posicionar por escrito. Como a expectativa é que Augusto Aras se posicione sobre essa questão nos próximos dias, a decisão final sobre o depoimento caberá ao ministro Dias Toffoli. É bom lembrar que o presidente do STF é um dos poucos membros do Judiciário que tem uma certa interlocução com o governo federal. Toffoli deixa o cargo em setembro e será substituído pelo ministro Luiz Fux, eleito presidente da Suprema Corte na semana passada. De Brasília, Antônio Maldonado. O ministro Celso de Mello, do STF, enviou ontem para o plenário do tribunal a ação que questiona o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro. A Justiça do Rio aceitou o recurso do senador e o caso das rachadinhas foi enviado para a segunda instância. O partido Rede Sustentabilidade quer que o STF devolva o processo agora para a primeira instância. Entretanto, o caso só deve ter desdobramentos em agosto e Flávio Bolsonaro já pediu ao Supremo que arquive a ação.